nosso propósito, aqui o meu, é para que possamos fomentar a união, possamos ver qual é o propósito de Deus para cada um de vocês em relação ao povo judeu, ao meu povo, e qual é o propósito que o meu povo tem em relação a abençoar vocês. E quando falamos destas festas, o que chamamos de Moedim, dias apontados, como nós vamos ver hoje à noite, Shavuot, ou falamos sobre o Shabat, o que eu estou fazendo é colocando o que Deus deu para o meu povo, o que ele estabeleceu, e como que isto comunica o propósito de Deus para a vinda do Mashiach, tá? Para o mundo inteiro. Quando Deus separou o povo de Israel, Abraham, lá em Gênesis capítulo 12, ele falou, você vai ser uma bênção para as nações. E quando nós olhamos essas festas, nós podemos ver que elas tiveram um propósito para o povo naquele tempo e também tem um propósito para as nossas vidas hoje em relação à mensagem que Deus tem. Então, nós vamos falar sobre Shavuot. Eu vou já compartilhar a minha tela e vamos começar. E quero deixar um tempo para, se tiver, né, vocês mandarem suas perguntas. Mas Shavuot, como você pode ver, é completamente uma comemoração agrícola para o povo de Israel naquela época. Tinha a ver com o plantar dentro de Eretz, dentro da terra de Israel. Era para ser feito dentro da terra. Então, nós vemos que isto é algo que a passagem que nós vamos olhar, se você quiser abrir as suas Bíblias, Levítico capítulo 23, que contém todas as 8 comemorações, nós chamamos de Moedim, dias apontados que Deus estabeleceu, e lá que Deus tinha um propósito para o povo quando entrasse na terra. Então, Shavuot é uma palavra no hebraico, é uma das festas bíblicas conhecidos como Yamim Tovim, ou bons dias, né, como tem muitas outras, e nós geralmente falamos, cumprimentamos cada um durante essa época, Hag, que é festa, Shavuot, que é a comemoração, e Sameach é a alegria, né? Que tem uma boa festa. E você vai ver muitos produtos lá, pão e queijo e frutas, porque é desse tipo de comida que comemos durante esta festa, porque comemora aquilo que veio da terra, aquilo que cresceu, aquilo que Deus supriu. E os dias apontados dentro da Torá são chamados de Moedim, no hebraico. A primeira vez que você vai ver essa palavra é em Gênesis 1:14. Se você quiser anotar lá e procurar lá onde Deus fala sobre colocar a lua, o sol e os períodos de tempo, primavera, verão, outono e inverno, e ele chama os tempos de Moedim, que é muito interessante. Então, você vê que Deus já lá em Bereshit, em Gênesis, já estava planejando
que estes tempos seriam importantes para a humanidade, né? Moed significa encontro. Então, a palavra moedim é o tempo de encontro, ou o lugar de encontro, né? O Mishkan, o tabernáculo, é conhecido no hebraico como o moed, o tabernáculo de encontro com Deus. Então, estes encontros eram com Deus, ou tempos determinados por Deus, tempos de encontro com Deus. E se você olhar comigo em Levítico capítulo 23, versículo 2, você vai ver que Deus fala algo sobre estes moedim, que é muito importante eu e você lembrarmos quando estamos olhando. Ele diz no versículo 2, né, o versículo 1 fala depois, falou Adonai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz, as solenidades do Senhor, então ele já fala que são dele, ele que convocareis serão santas. A segunda coisa, ele fala primeiro, eu estabeleço. Segundo, são santos. E ele continua e diz, estas são as minhas solenidades. Então, não somente ele estabeleceu, mas ele diz que pertencem a ele. Então, primeiro, né, todo mundo gosta de falar essas festas judaicas, né, as festas dos judeus. Mas aqui é claro que Deus estabelece que são dele. Ele que estabeleceu. E ele falou ao povo de Israel que comemorassem, que guardassem, que participassem, que encontrassem com ele nestas datas estabelecidas. E eu tenho na tela, né, Shabbat é semanal, é a primeira que você vê, do versículo 3, 6 dias trabalho se fará, mas o sétimo dia será o Shabat de descanso, santa convocação, nenhum trabalho fareis, Shabat o Senhor é em todas as vossas habitações. Nós já falamos um pouco sobre o Shabat, tem muito mais para aprendermos, mas o Shabat é o fundamento, é a base da qual todas estas outras festas vão se relacionar. E então, nós podemos falar que o Shabat é para as festas, né, as outras que nós vamos ver aqui, como o universo é para a Terra, ou em outras palavras, é muito importante nós sempre olharmos o que Deus estabeleceu no Shabat. O que eu estou falando? 6 dias trabalharás, no sétimo dia descansarás. Deus deu 7 comemorações. Você vê o número 7 sempre repetido. Nós vamos ver no Shavuot. São 7 semanas até que tenha esta comemoração. 49 dias, 7 vezes 7, desde que Deus mandou plantar. Aí você vê, em todas as vai haver um Shabat, vai haver um sétimo dia. E você vê os termos das festas, que nós não vamos olhar já. Os últimos acontecem no 7º mês. Então, é algo que nós precisamos olhar. Então, os Moedim, dias apontados, as festas bíblicas de Yamim Tovim, né? Aí temos Hag, Shavuot, Sameach, todas as frutas e o pão e o que cresce da terra, os dias apontados, né? Moed, sendo uma palavra, né? O Mishkan, o tabernáculo, sendo isso, e aí temos Shabat, né, que é semanal. Aí nós vamos ter, durante a primavera em Israel, que é nosso período agora, né, temos Pesach, Páscoa, que acontece geralmente em março ou abril.
E dentro de Pesach existe a festa, a comemoração de 7 dias de matzah, que é pão sem levedo. Então tem Pesach um dia, aí você tem 7 dias dentro dessa comemoração de não ter nenhum levedo em sua casa. E dentro desses 8 dias que eu descrevi agora, o segundo dia vai ser o dia de primícias, Habikurim. E aí, então, a comemoração de número 4, que vamos falar hoje à noite, é chamado Shavuot, que acontece 50 dias depois, e nós vamos poder ver isso, né? Shavuot é uma das 3 festas chamadas de peregrinação. Deuteronômio 16:16 diz 3 vezes no ano, todo homem entre ti aparecerá perante o Senhor, no lugar que escolher. Aí ele fala sobre Pesach, festa de pães asmos, festa das semanas, que é um dos nomes para Shavuot, e aí tabernáculos, que conhecemos como Sukkot. E Deus diz, porém, não aparecerá vazio perante o Senhor. Então, nós sabemos que esse era uma das festas importantes para estar em Jerusalém. Não era comemorado em outro lugar. E tem vários nomes. E me avisa se não troca de novo, que eu troquei agora. A Shavuot tem vários nomes, certo? É conhecido como Hag HaShavuot, a festa das semanas, Yom HaBikurim, dia das primícias, e Hag HaKatzir, a festa da colheita, também Zeman Matan Toratenu, o tempo da entrega da Torá, e Atzeret, o parar. Então, são todos nomes que foram dados, vocês vão ver todos os antes, antes do último, estão na Bíblia, e o Atzeret é o nome que foi dado pelos sábios durante milênios. Por quê? Porque é a perspectiva de Pesach, a comemoração da saída do povo de Israel do Egito, até Shavuot, ainda estamos comemorando a libertação que Deus deu ao povo de Israel. E que esta libertação não está completa. É muito interessante isso, que esta libertação não está completa até que se comemora Shavuot. Por quê? Porque vai estar na terra. Porque para poder comemorar esta festa, tem que estar na terra. Você plantou e você vai colher, e você vai assistir por 49 dias aquela planta crescer, e você vai fazer algo que é contar, certo? Então, a palavra Shavuot significa semanas, refere-se ao dia apontado, conhecido como Moed, e é comemorado em Israel um dia, no calendário que estamos agora nesse mês, é o mês de Sivan, no dia 6, mas fora, na diáspora onde nós estamos, é comemorado em 2 dias. Esse ano vai ser dia 16 e 17 de maio. E então, comemora a conclusão do período de contagem de algo que é chamado Omer. O que será que é o Omer, né? De 7 semanas entre o segundo dia de Pesach, certo? Lembra, eu falei que tem um dia Pesach, quando o cordeiro foi sacrificado, e aí 24 horas depois inicia o segundo dia, e um período de 7 dias que nós vamos estar comemorando a festa sem levedo, né, de Matzah. E dentro desses 7 dias, o primeiro dia é conhecido como o dia do início da contagem. E se isso parece complicado, então você pode olhar aqui em Levítico 23 e você vai ver que diz. Nós vamos ver alguns versículos, mas eu quero só que você possa
ver que do versículo 9 em Levítico 23 em diante vai começar a falar sobre isto. Falou o Senhor a Moshe, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote, e ele moverá o molho perante o Senhor, para que sejais aceitos no dia seguinte ao Shabat, o sacerdote o moverá. E aqui que tiramos que é o segundo dia, porque pensa que é conhecido como um Shabat, um dia de descanso. Então, o dia próximo, versículo 12, então, e no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. Então, vai haver um sacrifício que acompanhará isso, certo? E versículo 13, e a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho, quarto de hin. E aqui diz, e não comereis pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxerdes a oferta do vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nós vamos ver esse versículo de novo mais para frente, mas eu queria que você visse que tem duas coisas aqui. Não é para comer o que você colheu antes de ofertar a Deus. É isso que diz. E segundo, que isso é um estatuto perpétuo, né? Na Bíblia, Shavuot marca a colheita de trigo. Êxodo 34, 22 diz isso. E de acordo com os sábios que medem, é o tempo também que foi dada a Torá. Essa celebração da colheita do trigo e do amadurecimento dos primeiros frutos são o que dão nome a este moed, desta festa. Yom HaBikurim, dia dos primeiros frutos. E, como nós falamos, e você pode ver, Hag HaKatzir, o festival da colheita. Esses nomes você vai ver em diferentes lugares da Bíblia. Aqui tem Hag HaBikurim, que é o primícias, e você vê as crianças segurando as coisas que cresceram. Levítico 23, um pouquinho mais adiante de onde nós olhamos, diz, contareis para vós desde o dia depois do Shabat, isto é, desde o dia em que houverdes trazido o molho da oferta do movimento, 7 semanas inteiras. Então, o que acontece? Você plantou no inverno, você chegou em Israel e você planta no inverno, certo? E a primavera começa a chegar, que agora é primavera em Israel, e você vai ver a sua plantação começar a crescer. E você vai pegar daquilo que está crescendo uma oferta para Deus. E é disso que está falando. Desde o dia que houverdes trazido o molho da oferta, você vai contar 7 semanas. Agora, se isso parece complicado, aguarde, porque você vai ver como é maravilhoso o que Deus planejou com tudo isso para o povo de Israel e para o mundo, né? Agora, diz lá que você vai contar o Omer, né? Eu falei, o que é o Omer? É uma antiga unidade dos judeus que era usado na época do templo em Jerusalém, antes, e era usado na Bíblia como a maneira de contar uma unidade de volume para grãos e produtos secos, né? E a Torá menciona como sendo 1/10 de uma efá, né? O homer era uma medida de cevada, aproximadamente 2,2 litros, né? Que os judeus levavam ao templo de Jerusalém, né? Como minhá, como uma oferta vespertina no segundo dia de Pesach, é isso que nós lemos, né? E o homer igual era a cerca de 12
de 100 de uma minha, né? Ou uma mariz. O que é uma mariz? Mariz foi definido como sendo a quantidade igual, a água igual em peso a um talento, certo? E era assim igual a 30,3 ou 3,64 litros, né? Então tem algumas divergências, alguns dizem que era 2,3, né? Mas isso nos dá uma ideia de quanto que eles iam levar perante Deus. Agora, o Cohen, o sacerdote, iria mover isto perante Deus. E isso é muito interessante, é bem importante entendermos que isto significava que aquilo não vinha do homem, mas vinha de Deus, vinha dos céus, e ele apontava para os quatro cantos que Deus era soberano por toda a terra. Não é bonito isso? É maravilhoso quando nós olhamos a maneira que Deus deu. E isso é muito importante, porque hoje à noite nós não vamos ter tempo para olhar, mas isto tem muito a ver, esta festa tem muito a ver com maná, a maná que vinha dos céus. E a lembrança da maná, que Deus supria tudo. E pode ser que podemos falar disso outra vez. Mas então, Sefirat HaOmer é outra palavra, o contar, né? Basicamente significa Sefirat, contar. O que vamos contar? Vamos contar algo de valor. Ou para o judeu naquela época, era contar a planta cada dia. Deus diz em Levítico 23:9, nós lemos isso, né? Fale aos filhos de Israel, diga a eles, quando chegarem à terra, estou lhes dando, e colherem a safra, tragam um homer das primícias da colheita para o Cohen, para o sacerdote. Ele sacudirá diante de Deus para que seja aceito. E no dia seguinte, o Shabat, o primeiro dia de Pesach, o Cohen sacudirá, né? Então, não, como eu falei, não seria apropriado comer dessa nova safra antes de apresentar perante Deus e agradecê-lo, né? E aí seria essa contagem de 7 semanas. Deus diz, versículo Deuteronômio 16:9, conte para ti. Conte para ti. Em outras palavras, para ti quer dizer individualmente. Não vai ser um grupo que vai chegar e você vai contar para eles. Você vai chegar e você cada dia vai olhar a sua plantação e você vai contar. Este é o terceiro dia do Omer. No hebraico tem uma frase que diz: terceiro dia do Omer, e eu estou agradecendo a Deus pelo crescimento, né? Eu estou vendo do crescimento. Então, cada dia isto era feito. E até hoje, durante essa época, agora, porque estamos entre Pesach e Shavuot, um judeu observante, mesmo que ele não plantou nada, ele vai fazer essa contagem. Ele vai fazer uma oração dizendo que ele está contando, né? E como vemos aqui, diz até o dia seguinte, ao sétimo Shabat, contarei 50 dias. Aí no final desses 50 dias, você vai ter uma colheita, tudo cresceu, e você vai oferecer esta nova oferta perante Deus. Só que agora não vai ser algo, só um molho, vai ser a colheita que você vai fazer. Então, nós vemos aqui que o propósito era agrícola, Deus está cuidando da sua plantação, você vai reconhecer isto todos os dias, você vai agradecê-lo todos os dias, e você vai ver o fruto que Deus dá. E você vai comemorar isto em Shavuot. Certo? Isso é muito importante. Mas
Isso tem muito a ver com o fato de que esta terra, Deus fala claramente ao povo de Israel, não pertence a eles, mas pertence a Deus. E é aqui que nós começamos a ver uma ligação com os dois tipos de anos de 7. Nós temos, você conhece na Bíblia, cada 7 anos nós vamos deixar a nossa terra sem plantar. E a palavra diz que quem quiser entrar nesta terra, que é sua, pode colher o que quiser. Então, a mensagem é: a terra vai descansar, um Shabat. E número 2, a terra não pertence a você este ano. Este ano, você vai reconhecer que essa terra pertence a Deus. E você vai deixá-la. Quem quiser colher, vai colher. E eu, Deus, vou tomar conta da sua terra. E é interessante que não temos nenhum relato na Torá de que no ano de Shemitah, que é o que é chamado ano, o 7º ano de descanso, que ninguém passou fome. Todo mundo tinha o que comer e não plantaram. Então é uma lição muito importante para Israel de que Deus é quem está encarregado dessa terra, pertence a ele, e você está sendo dado o privilégio de usar esta terra, de viver nesta terra, de cuidar desta terra. Mas nunca esqueça de quem é o dono e de onde que vem. Então, tudo isto que nós estamos vendo, então, tem a ver com o Shabat, tem a ver com esse período de descanso. E eu acho que você vai concordar que se você gosta de criar, se você gosta de fazer, você não pode fazer isso por 7 dias pela sua vida inteira. Tem que ter um descanso. E Deus fala que a terra tem que ter um descanso. E que este descanso não é somente você parar de fazer a criação, de você criar, é você parar para reconhecê-lo como soberano. E aí nós temos também o que chamamos o Yovel em hebraico, que é o ano, como que diz em português, o 50º ano, da qual a terra vai descansar, porque é o 7º ano. Quem quiser comer da terra pode, né, qualquer pessoa. E, incrivelmente, no 50º ano, o que vai acontecer? A terra vai voltar para o dono original, os ancestrais. Você comprou a terra, você teve a comodata, se você quiser, ou você comprou, você alugou a terra por 49 anos. Mas no 50º ano, volta para o dono. E nós vemos aqui a sabedoria de Deus, porque nós vamos ter pessoas que tiveram que vender a sua terra para poderem sobreviver. Vamos também ter as pessoas que se endividaram ao ponto que, naquela época, tiveram que se entregar para servir alguém. Chamamos isso de escravos, mas tinham regras. E naquele ano, no 50º ano, seriam libertados. Então, Deus, sabendo da maneira que o homem é, da maneira que ele trata, né? Ele não, essa terra é minha, isso é meu, eu tirei, teve brigas sobre isso. No 50º ano, tudo volta. Então, Shavuot tem a ver com, como os rabinos falaram, o completar do plano de Deus para Israel que começou lá. Então,
Levítico 23 diz: das vossas habitações trareis as ofertas, nós já vimos isso. Então, Shavuot também tem sido dado a grande alegria de ser a data quando Israel recebeu a Torá. E pelos cálculos dos rabinos, foi o ano 1312 da Era Comum antes de Cristo. Agora, esta comemoração, você não vai ver esta data na Bíblia. Você vai poder ver que, pelos cálculos, teve um ponto quando Israel, após ir atravessar o Mar Vermelho, chegou no Ar Sinai, ao pés do Monte Sinai, e nós sabemos que era um período de tempo, certo? Então, podemos calcular, mas a razão que esta festa foi adicionada de se comemorar o recebimento da Torá é porque não tinha mais templo. E estas ofertas eram trazidas aonde? Para o templo. E os sacrifícios foram feitos no templo. Então, era uma maneira de manter o nosso povo dentro de uma festa da qual realmente não poderia ser comemorado da maneira que Deus disse, porque não existia mais o templo. Então, agora, como neste Shavuot que virá, a tradição é de ficar acordado a noite inteira estudando a Bíblia, estudando a Torá. E você vai ver pelo mundo inteiro, você vai ver reuniões de jovens, de adultos, de mulheres, de crianças, e eles vão estudar a Torá a noite inteira. Naturalmente, para as crianças vão ser histórias, para os jovens vão fazer atividades, ter bastante comida, mas é um período para comemorar o recebimento da Torá. Então, o último nome que eu falei que tinha era Atzeret, conclusão, que é dado para Shavuot. E esse é bem curioso. Por quê? Por que é a conclusão? Já falei. De Pesach até Shavuot, Deus completou. Como que ele completou? Bom, podemos ver que ele nos libertou da escravidão, ele nos levou pelo o deserto, e aí ele nos colocou dentro da terra. Se você olhar em Êxodo 6, versículo 6, você vai ver que Deus fez 4 promessas para o povo de Israel. 4 promessas. E eu só vou ler rapidamente, para lembrar dessas 4 promessas que Deus deu para o povo de Israel. Êxodo capítulo 6, se você quer olhar. E ainda vamos chegar em algo surpreendente. Êxodo 6 diz: portanto, dize aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. E, número 1, vos tirarei debaixo das cargas dos egípcios. Número 2, vos livrarei da servidão, que tem uma diferença. Tem uma diferença de ter os cargos tirados, mas ser livrado. Número 3, e vos resgatarei com o braço estendido e com grandes juízos. E aí, versículo 7, o 4, e vos tomarei por meu povo, e serei vosso Deus, e saberei que eu sou o Senhor. E aí, versículo 8, eu vos levarei para a terra. Então, é a conclusão dessas promessas, Deus cumpriu com o que ele fez. E para o judeu que não reconhece Yeshua, é isto, certo? Mas vamos ver. Joséfos, no Talmud, se fala sobre isso, e fala sobre as 7 semanas da colheita, e fala que é a conclusão de período das festas bíblicas da primavera. Então, é por isso que é chamado conclusão. Mas vamos ver se tem outra conclusão, né? Não sei se você assistiu o filme ou leu o livro, né? O Violonista no Telhado, mas teve a fala, eu sei, falando com Deus, nós somos o povo escolhido, mas de vez em quando não poderia escolher outro. Por quê? Porque o povo de Israel
tem passado por muitas provações. E então, parte de Shavuot é para que o povo possa ver que são Am Nivchar, povo escolhido, povo separado. Em Êxodo 19:4 diz: tendes visto o que fiz aos egípcios, como levei de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, guardardes a minha aliança, então sereis a propriedade peculiar dentre todos os povos de toda a terra. Um povo peculiar. Vós me sereis reinos sacerdotes, nação santa. São estas que falarás aos filhos de Israel. Am Nivchar, povo separado, né? E Deus fala em Êxodo 34, também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias da cega do trigo e a festa da colheita. Então Deus já fala que esta é uma festa de primícias. Esses tempos designados podem ser chamados de um ciclo, né? Cada ano recorrem criando padrões no tempo, né? O Shabat cria um ciclo semanal, as 7 festas criam um ciclo anual. E cada um desses dias apontados, chamados moedas, ensina lições. Mas ensina lições para nós, sobre o Mashiach, sobre a salvação, a santificação, a redenção e nosso relacionamento com Deus. E é nessa parte que nós vamos entrar um pouco. Cada vez que cumprimos uma desses tempos designados, é uma oportunidade de podermos elevarmos, e tomo cuidado com essa palavra, porque não quero falar de algo místico, mas Deus fala para o povo que existe uma bênção deles comemorarem isso. E como nós falamos antes, este não é o propósito hoje à noite para convencer você que não é judeu para comemorar, mas é para que você veja o que Deus fez durante isso, né? A Bíblia refere-se ao tabernáculo como um lugar de encontro, né? A palavra moed pode se referir a um determinado lugar, e Levítico 23, como eu falei, apresenta todos esses dias santos e sagrados. Né? E Deus chamou Israel para aparecer, não era uma escolha, era um tempo de encontro, tempo de parar, tempo de estar perante Deus lá no tabernáculo. Então, desde a destruição, o meu povo tem um problema, né? O que vamos fazer com estes encontros quando não temos o lugar para isso, né? Então, de acordo com o livro de Atos, o Ruach HaKodesh veio sobre os apóstolos no dia de Shavuot, 50 dias depois da ressurreição do Mashiach. E então, o período em que nós estamos agora, não sei se você gosta dos 4 evangelhos de ler, mas este é o período em que Yeshua, após a sua ressurreição, andou com seus talmidim, com seus discípulos. Este é o período agora, quando ele ensinou, e diz lá para os 2 que estavam a caminho de Emaús, ele falou para eles sobre tudo que tinha no Tanakh, nas escrituras, nas profecias. E nós sabemos que aos 40 dias após a sua ressurreição, ele voltou para o seio do Pai. E o que ele falou para os seus seguidores, os seus talmidim, os discípulos? Ele falou: fiquem aqui em Jerusalém. Por quê?
Porque Shavuot estava chegando. E ele tinha prometido para eles. Olha o que diz no livro de Lucas. João chamou a nação a arrependimento e ele descreveu a vinda do Messias como aquele que iria purificar Israel por meio do Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Depois da sua morte e ressurreição, Yeshua garantiu que enviaria o Espírito dele aos seus discípulos. Lucas 24, e o cumprimento em Atos. Assim, quando os discípulos reunidos em Jerusalém para a observância de Shavuot receberam a promessa do Ruach HaKodesh em Shavuot, Pedro indica o significado deste evento quando ele mostra a relação entre o perdão do Messias e o dom do Espírito. Você vê agora o início que Deus deu em Pesach, da morte do Cordeiro, o sangue que era colocado. E existe um debate, né, sempre sobre se o sangue daquele cordeiro foi colocado na parte interior da porta onde os judeus estavam, ou se foi colocado na parte de fora. Né? Você já pensou sobre isso? O sangue do cordeiro libertou o povo da morte do primogênito. Esta festa é sobre primícias. Essa festa é sobre aquele que prometeu a Israel, se eles cumprissem a contagem do Homer, de que ele proveria o fruto. Então, nós vemos que na mensagem de Lucas e Atos, o trabalho de Yeshua não estava completo até que foi derramado o Ruach HaKodesh em Shavuot, quando Deus inaugurou o seu reino através do Mashiach. Você já parou para pensar de que este período foi um período para os seus seguidores de que sabiam na terra que todo judeu deveria contar o Homer cada dia, estatuto perpétuo. Então, todo o povo estava contando o Homer depois do dia da ressurreição de Yeshua, até a vinda do Espírito de Deus. E é algo que nós podemos ver como Deus completou o seu plano. Embora Lucas não utiliza a conexão, né, entre a entrega da Torá, a antecipação de Jeremias e o novo pacto entre Deus e Israel estabelece a relação entre a Torá e a habitação do Espírito, a palavra. Então, nós podemos hoje ter o privilégio de olharmos no tempo em que nós estamos para trás e ver o que Deus preparou para Israel. E o que Deus preparou para o mundo. E nós podemos ver 1 Coríntios, mas de fato Mashiach ressuscitou dentre os mortos, foi feito as primícias dos que dormem. Shavuot é sobre contar e chegar nas primícias e louvar a Deus por isso. Colossenses 1,15 diz o qual
falando sobre Yeshua como a imagem de Deus, invisível, o primogênito de toda a criação. E eu sei que o nosso tempo está terminando, então eu vou parar aqui, mas eu queria que vocês vissem que este homem é muito raro. Aparece apenas uma outra vez em todos os 5 livros de Moshe, da Torá. E o lugar onde aparece é em Êxodo, onde Deus fala esta palavra que o Senhor tem mandado colher, dele cada um conforme ao que pode comer. Um homer por cabeça, segundo o número das vossas almas, cada um tomará para si acharem na sua tenda. A maná que vinha do céu, Deus mandou contar para cada indivíduo. Não era o pai que ia lá e cada um. E é isto que nós sabemos, o cumprimento do plano de Deus em trazer Yeshua para ser o nosso sacrifício, de uma vez e por todas, para nos trazer a salvação, a libertação da escravidão do pecado, da condição de pecador. E aí, este período entre, você já pensou por que era 50 dias? Por que tivemos que esperar 50 dias para a vinda do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo? Por quê? Para cumprir com a palavra que Deus deu a Israel. Conte cada dia que eu vou trazer o fruto, as primícias a você. O que nós temos, então? Nós temos o privilégio, hoje à noite, de vermos como Deus estabeleceu estas comemorações, esses tempos de parada, para não somente Israel, o povo de Israel, verem e se encontrarem com Deus, mas para que nós agora possamos olhar e falar, olha o plano dele. Olha o plano dele. Deus falou, nós lemos, né, um versículo, sede santos, porque eu sou santo, Deus falou para o povo de Israel. Isso é repetido no Brit Hadashah, no Novo Testamento. E sempre dentro da comunidade judaica e também da comunidade cristã, o que isso significa ser santo? Como que eu posso ser santo? Bom, nós sabemos que Deus deu ao povo de Israel as festas e chamou essas festas de santas. Falou, participe. Então nós sabemos que ele deu aquilo para que o povo pudesse participar de encontros com ele, para ter um impacto, a conexão com ele, encontros com ele. E nós sabemos que a maneira que o homem pode ser santificado é porque fomos criados na imagem de Deus. E Deus, então, trabalha e para nós por intermédio da nossa salvação. Agora, tem uma outra parte sobre todos esses mitzvot, todos esses mandamentos que você vê. E eu queria hoje à noite que você pudesse reconhecer como Deus planejou. Ele planejou para nos santificar. E ele planejou para que nós também pudéssemos abençoar os outros. Em obediência aos mandamentos, você pode ver que nós nos aproximamos das outras pessoas quando obedecemos os mandamentos de Deus.
Deus se aproximou de nós. Ele nos comprou. E é esta a santidade que recebemos. E quando você vê os mandamentos, não roube. Quando alguém engana alguém ou tira algo que não pertence, está se afastando daquela pessoa. Quando o jovem não se levanta na presença dos mais velhos, como diz nos mandamentos, ele está se afastando. Quando ele se levanta, quando ele trata os pais, honra o teu pai e tua mãe, ele se aproxima deles. Quando usamos os pesos certos, e quando Deus fala sobre a língua, ele fala sobre não falar mal aqui nos mandamentos. Quando nós não falamos mal da pessoa, nós nos aproximamos da pessoa. Yeshua, o sacrifício de Yeshua é chamado como capará. E a capará é aquilo que nos aproxima de Deus. Significa aproximar, chegar perto dele. E se o Criador do universo escolheu se aproximar de mim e de impactar a minha vida, e o meu propósito, então, é eu viver dentro dos mandamentos para que eu possa me aproximar de você. Para que possamos, assim, transmitir a santidade que Deus nos deu. No Novo Testamento vemos isso, né? Vemos vários versículos onde fazer o bem. E se você e eu podemos ver que tudo isso que Deus fez foi para se aproximar de Israel. E a maneira que Ele quer usar você, para você poder enxergar o que isso tem a ver comigo, é para que você possa entender que o trabalho dele na sua vida é para que você possa se aproximar aos outros em amor e que você possa trazê-los com a sua vida ao Messias de Israel, para que eles possam também conhecer. E Shavuot é uma festa muito boa, porque é tão cheio de todos os fatos que Deus fez, toda a construção que Ele fez. Mas, acima de tudo, é um momento para reconhecermos que o mundo pertence a Deus. E apesar do que está acontecendo em nossa volta, eu não preciso me preocupar se é o final do mundo ou não. Se o mundo está chegando ao fim, eu tenho a minha missão, eu tenho os meus alvos que Deus tem dado. Se aproxime dos outros. Faça o bem. Deixe que eu controle o universo. E você toma conta desta terra que eu te emprestei. Desta vida. Para que possa ter um impacto na vida dos outros. Ok.